Então, às vezes, a alimentação, no nosso intestino, existe algo chamado sistema nervoso entérico. É um sistema nervoso próprio, e com seus neurônios, obviamente, ou seja, bilhões e bilhões. Então, o que, em termos práticos, toda vez que tem a parte alimentar no intestino, o intestino entende se tem trato alimentar, se tem alimentar que é dia. Se é dia, a gente tem que fazer a digestão. Que é um movimento. Exatamente, né? Eu chamo os movimentos peristálticos. Então, aquilo ali da movimentação, fibra muscular lisa. Fibra muscular lisa gera movimento é dia. Se é dia, a gente não pode dormir. Às vezes o idoso tem aquela dinâmica de jantar à noite. Eu sempre jantei. Não, o senhor sempre jantou, mas agora vamos modificar isso. Então, às vezes até mudar o horário, né? Nem tirar o jantar, o que se come. Então tem um pouco da resistência do próprio idoso. Olha, Marta, fácil não é, entendeu? Mas necessário também. Porque o que mais vai pesar é quanto custa fazer, né? Adotar essas práticas, no sentido, quanto custa de dedicação, quanto custa de modificação, mas o quanto custa não fazer. É entender que a insônia, ela tem, por consequência, obviamente, a fragilidade no sono, e é justamente no sono, no N3, né? A gente pode até falar um pouquinho de arquitetura de sono, né? Como esse sono é organizado, é onde vai se reconstruir vasos e veias, né? Tem um chamado endotélio, nome complicado, o que é? É a parte interna muscular dos nossos vasos e veias, que é reconstruído justamente na parte N3, que é a parte mais profunda do sono. Então, quem tem um sono mais fragilizado compromete essa reconstrução desse tecido, o que aumenta as chances de gerar um AVC. Então, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos dormindo mal, você está fragilizando todo o seu sistema cardiovascular. Então, qual o custo de um AVC? Altíssimo. Não era melhor ter feito as modificações? Então, quando a gente passa informação para o idoso, passa informação para o familiar do idoso, tanto o idoso quanto o familiar diz, olha, é melhor prevenir do que remediar, né? Porque existem algumas condições de saúde que não tem remédio, né? No sentido de voltar ao meio, né? Até a palavra remédio vem remedium, que é voltar ao equilíbrio, voltar ao meio, né? Não necessariamente a substância sim química, o remédio é o volta ao equilíbrio. Então, quando a gente vai entender, olha, as consequências disso são essas, isso pode acontecer a qualquer momento, a partir de 6 meses, 1 ano. No nível N3, que é o sono mais profundo, a gente tem o nosso cérebro, que ele tem o nosso sistema chamado glinfático. Então, o que é esse sistema glinfático? É um sistema próprio de higienização das toxinas cerebrais que se tem próprio fruto do nosso próprio metabolismo. Né? Como a gente bebe água, elimina a urina, né? A gente se alimenta, excrementa. O nosso próprio cérebro, a gente está movimentando, lembrando que o cérebro é o que movimenta todo o nosso corpo, produz substâncias no metabolismo. Nesse N3, nosso sistema linfático higieniza, limpa o nosso cérebro. Se a pessoa não atinge o N3, não está limpando. Se não está limpando, não está deixando, entre aspas, né, toxinas. Entre elas, chamada beta-amiloide, que se fala muito em estudos científicos, que é chamada proteína do Alzheimer. Então, o Alzheimer é um traço muito marcante na terceira idade. Então, ao não estar dormindo plenamente bem, se está aumentando as chances de entrar em grupo de risco, né, de desenvolvimento precoce de um Alzheimer, principalmente se tiver uma predisposição genética. Então, quando eu falo de Alzheimer, quando eu falo de AVC, um AVC pode deixar a pessoa com graves sequelas de prejudicar o movimento. Sim. Então, de fala, de olha. Então, quando a gente entende, lê o cenário, aquela ideia, né, não é, como a gente fala, né, que não é metendo medo, né, não é trazendo medo, não é fazendo pânico, mas é trazendo assim, olha, existe a realidade das coisas. Então, não é preferível. Cadê aquele grupo de dança que a senhora tinha? Ou seja, atividades, e trazer atividades para o idoso, fazer as modificações que tem, e para a família também. Aquela ideia de que o medicamento, a gente falou um pouco de medicamento, né? Ele é útil e válido quando ele existe, de fato, um diagnóstico alicerçado ali, que existe transtornos psiquiátricos que justificam a utilização de uma vertente química. Mas não necessariamente que aquilo vai ser a primeira linha e não necessariamente que aquilo vai gerar a pílula mágica, né? Não existe pílula mágica. Então, quando a gente entender que aquilo funciona geralmente como um sedativo e não necessariamente é o sono, ou seja, porque o fato da pessoa estar com os olhos fechados e estar ali deitado, não significa que está dormindo na sua plenitude, ou seja, fazendo N1, N2, N3, sono REM, que é aquela arquitetura do sono, que leva ali 90 minutos, 1h30, e esse ciclo é repetido várias vezes à noite. Então, a pessoa diz, eu durmo, mas não acordo, é mesmo como se eu não dormisse, porque não fez essa arquitetura toda, ficou ali oscilando entre N1, N2, acordou. Ou seja, não teve a chamada qualidade, do sono. Então, poxa, a gente vovó, bota o remedinho dele que ele vai dormir, por uma questão, às vezes, de conveniência da família, mas qual é a consequência disso em estar gerando um quadro gravíssimo do idoso? Então, é aquela ideia, tudo que a gente ignora, trabalha contra a gente.